Bem-vindos a mais uma aula. Vamos iniciar nossa aula de hoje orando e agradecendo ao Senhor por mais um dia. Feche os olhinhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Nos dá sabedoria, Senhor, discernimento. Eu te amo, Jesus. Amém. Vamos para o livro de ciência, na página 76. O sistema digestório, tá? Então acompanhe comigo. O sistema digestório é formado pelo conjunto de órgãos que se encarrega de digerir os alimentos para aproveitar seus nutrientes e também tem a função de eliminar as partes não aproveitadas pelo organismo. A digestão é o processo pelo qual o alimento é transformado em pequenas partículas, chamadas de nutrientes, que, ao serem levadas à corrente sanguínea, são distribuídas para todas as células do nosso corpo. O sistema digestório é formado por duas partes. Tubo digestório, estrutura constituída por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e pelo ânus. E estrutura anexa, são assim denominadas as glândulas anexas, glândulas salivárias, fígados, vesícula e pâncreas, responsável por secretar substância que auxilia no processo de digestão dos alimentos. Então aí tem, desenho do corpo humano, mostrando detalhadamente a boca, glândulas salivárias, a faringe, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar, o intestino grosso, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado e o ânus. Na página 77, a digestão inicia-se na boca, onde o alimento é cortado, mastigado e triturado pelos dentes e umedecido pela saliva, que é produzida pelas glândulas salivárias. Assim que chega ao estômago, o bolo alimentar se mistura ao suco gástrico, que é uma substância produzida pelas células da parede desse órgão, cuja função é auxiliar no processo de digestão. Com a ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em uma massa pastosa, denominada quimo. Depois do estômago, o quimo segue para o intestino delgado, onde mistura-se a outros líquidos digestivos, o suco intestinal, produzido no intestino, o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e a bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Com isso, o quimo é transformado em uma substância líquida chamada de quilo. É nessa etapa que os nutrientes que irão fornecer energia para o nosso corpo são absorvidos pelas paredes do intestino e chegam à corrente sanguínea. O que sobra segue para o intestino grosso, onde a água e os sais minerais ainda presentes são absorvidos, o restante que não serve é eliminado pelo nosso corpo sob a forma de fezes através do ânus. A mastigação é uma etapa muito importante da digestão, pois caso não seja bem feita, os órgãos seguintes ficarão sobrecarregados devido ao fato de receberem pedaços maiores de alimentos, exigindo um trabalho para transformá-lo em partículas menores. Após a mastigação e a salivação, forma-se o chamado bolo alimentar, que é empurrado para a faringe pela língua. O bolo alimentar é deglutido, engolido, passa pela faringe e, devido aos movimentos feitos pela parede do esôfago, segue pelo caminho dentro do corpo até chegar ao estômago. Então, é muito importante a mastigação, para uma boa digestão, tá? Vamos fazer a página 78 e a 79. Responda as perguntas. De que é formado o sistema digestório, tá? Então, lá é um conjunto formado por um conjunto de órgãos que se encarrega da digestão dos alimentos para aproveitar seus nutrientes e eliminar as partes alimentares não aproveitadas pelo organismo. B. As estruturas do sistema digestório podem ser divididas em duas partes. Quais são elas? 2. O que acontece com a parte dos alimentos que não é reaproveitada pelo nosso corpo? É eliminada através pelo 3. O que é bolo alimentar?
É o nome dado ao alimento triturado e misturado à saliva. 4. Qual é a estrutura responsável por iniciar a digestão? Cortar e mastigar os alimentos. Produzir a saliva, né? E armazenar a bila. 5. Numere corretamente o caminho que os alimentos percorrem durante o processo da digestão. Então, primeiro começa pela boca, depois faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e termina no ânus, né? 6. O que é quimo? Tem aí, né? É a pasta na qual o bolo alimentar é transformado logo após receber o suco gástrico produzido pelas células da parte do estômago. E na página 79, 7. Escreva o nome dos órgãos que compõem o sistema digestório, tá? Então, aí, glândulas salivárias, boca, faringe, esôfago, fígado, estômago, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. 8. Associe o suco produzido ao órgão que produz. Então, vocês vão numerar aí, tá certo? O suco gástrico, o suco intestinal, o suco pancreático e o biliar. 9. Marque com um X os órgãos que participam da transformação do alimento em bolo alimentar. Então, são 3 aí. Tá? Então, vocês vão marcar um X nos 3, que faz a primeira parte, tá? E o 10, como o quilo é formado, né? Ele é formado no intestino delgado. O quimo mistura-se a outro suco digestivo, com isso é transformado em quilo. Essa foi a nossa aula de ciência de hoje. Faça aí com capricho. Até a nossa próxima aula. Beijos.